Olá pessoal, estamos aqui mais um episódio e hoje estou aqui com a Bruna e a Vanessa, vocês da Novo Mercado Capital, empresa parceira da SG Agronegócio. Sejam bem-vindas, é uma honra estar aqui com vocês e tenho certeza que esse episódio de hoje nós vamos aí aprender muito sobre o agro. Obrigada, a honra é nossa, muito obrigada pelo convite. Que bom. E eu já vou chegar perguntando, né? Até porque não podemos perder tempo e aqui os nossos telespectadores estão ansiosos para saber quem é a Novo Mercado Capital. Bom, vamos lá. A Novo Mercado Capital, ela surgiu em 2017. A gente tinha a ideia, nós começamos em 2018, o Grupo SG, trabalhar com o MF Rural. Então, sempre quando a gente fazia contato com algum produtor, com algum cliente, a gente sempre tinha a ideia, ouvia muito que consórcio era para... Na verdade, eles diziam que consórcio era uma poupança forçada, que consórcio não tinha interesse porque levava muito tempo para a liberação. Então, a gente sentiu que existia uma necessidade de apresentar o nosso produto para esses clientes e que ele poderia, se fosse bem trabalhado o consórcio, ele poderia ser uma excelente ferramenta de planejamento e estratégia para o crescimento do campo. Então, ele surgiu com essa ideia e aí, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando. Que legal, eu gostei do nome, tá? Novo Capital. Novo, quem que não gosta de novidade, né? Verdade. Eu gosto de novidade, vocês não gostam? Com certeza. E capital, ó. Dinheirinho, quem que não gosta? Então, tu imagina um capital novo, um novo capital, aí, novo mercado capital, mercado, compra, aquisição. Legal isso. Essa é a ideia. E é legal isso que tu tá falando, ô Vanessa, e tu também pode complementar, Bruna, porque as pessoas veem o sistema de consórcio ainda como lá 40 anos atrás, eu vou fazer um consórcio para comprar um videocassete, nem tem mais videocassete. Essa não é da idade de você, né? Só eu que já sou mais experiente, né? Tu não pegou videocassete, né? Eu peguei videocassete, telespectador. Existia consórcio de videocassete, para vocês terem uma noção. A pessoa vê como consórcio como para comprar uma moto, e acaba não vendo as possibilidades que existem dentro do sistema, sabe? E vocês são conhecedoras disso, o consórcio desde 2008, ele tem uma lei que regulamenta. Sim. E nessa lei existe infinitas possibilidades que ele pode ser utilizado. E como tu falou, Vanessa, como um meio para a pessoa realizar aquilo que ela quer. Sim. E se trazendo para o agro, né, que é o setor que a Novo Mercado Capital trabalha, é um segmento que pode se utilizar com as ferramentas certas, com a inteligência de vocês, que vocês vão falar um pouco mais aqui como que vocês fazem isso, para poder aumentar o patrimônio, crescer, pagar dívidas e assim por diante. Eu vou perguntar em breve isso para vocês. Pode falar. Mas uma coisa bem importante, né, Kleber, que tu está comentando aqui com nós, é que ele deixou muito tempo de ser essa questão de moto, mas ele continuou com uma taxa administrativa barata. Sim. Então, hoje, atualmente, dentro do mercado financeiro, ele é um custo-benefício e muitas pessoas, elas chegam para nós, inclusive, é consórcio, só porque eu vi a taxa. Mas a taxa, ela não influencia na operação que a gente tem para apresentar. E sim como benefício para uma liquidez de patrimônio, tanto do agricultor como do empresário, que hoje em dia, com a taxa Selic cada vez mais alta, é uma forma de segurança e eficaz para eles, né? Sim, exato. Tô falando em taxa, hoje de curiosidade aí no sistema de vocês aí, quanto que o agricultor paga de taxa hoje para ele pegar um crédito através da Novo Mercado Capital? Na verdade, assim, não existe algo fixo e estabelecido. A gente não trabalha que nem no banco. Se ele vai lá, o gerente vai oferecer para ele uma tabela. Então, carta de X valor, você vai pagar tanto de taxa administrativa. Sim. Hoje, em parceria com a SG, a gente trabalha com mais de 23 administradoras de crédito, todas fiscalizadas pelo Banco Central. Então, num primeiro momento, a gente vai entender qual que é a necessidade desse cliente. Então, só falar em custo e taxa
taxa, eu acho que não ficaria muito adequado. Porque Mas em média, Vanessa, em média, num prazo total de 180 meses, 200 meses, ele vai ter taxas que variam de 15% até 25%. Tá, tu diz isso em todo o plano? Em todo o período, olha exatamente. Só, telespectador, em todo o período. Então, tu tá me falando de eu ter um crédito em 15 anos para pagar em média 15 anos. e ter uma taxa de 20%. Na pior das hipóteses ainda, ele vai pagar 20%. Falando aí de uma taxa de, vamos botar 1 ponto alguma coisa ao ano. Isso, exatamente. E ao mês ele está batendo ali em torno de 0,15, 0,18. A taxa maior para operações mais elevadas que a gente trabalha com créditos que partem de 200 mil e com créditos mais expressivos, eles chegam até 3,4%, que é o máximo, assim, dependendo da operação. Então, num cenário onde nós estamos com a taxa Selic em alta, juros altíssimos. Hoje, para você poder pegar um crédito imobiliário, é em torno de 13% a 15% ao ano. Sim. Eu estou falando de um cenário de pegar 400 mil reais, por exemplo, e a pessoa pagar 1.200.000. Nesse cenário, o sistema de consórcio, ele é uma alternativa. A melhor alternativa. Ele é a melhor alternativa. Primeiro porque o consórcio você não precisa da entrada. Hoje, financiamento, dificilmente você conseguiria fazer uma operação 100%, né? Geralmente, o cliente ele tem que dar uma entrada. Num segundo momento, o tempo que ele fica com esse processo em análise de crédito. Eu trabalhei, Kleber, muitos anos com financiamento, né? Eu estou no mercado financeiro já há mais de 17 anos. Então, a gente sabe que em financiamento, o cliente muitas vezes ele vai buscar essa solução, mas ele vai ficar 60 dias com a documentação e análise. O banco ele vai avaliar todo o histórico que aquele cliente tem de financiamento, se ele paga em dia, como é que ele se comporta. E o consórcio ele vai na contramão disso, né? E claro, ele vai fazer análise de crédito, mas ele trabalha realmente naquele sentido que o cliente precisa. Então, ele não precisa da entrada, ele consegue um prazo mais longo para pagamento. Sim. Consequentemente, uma parcela mais baixa também, que viabiliza aquela compra dele. Então, tem alguns benefícios ali, taxa administrativa ao invés de juros. Então, tem alguns benefícios que o consórcio apresenta que é bastante diferente de um financiamento. Vocês sabem que, como vocês trabalham no agro, eu ando aí o Brasil inteiro e eu falo com bastantes agricultores. E quando a gente fala de consórcio para o agricultor diz bem assim, eu não vou fazer porque nem no par ou ímpar eu ganho, eu não tenho sorte. Ele diz que nem no par ou ímpar ganha. Ele diz assim, eu não vou fazer um consórcio porque eu vou depender da sorte. Sim. E eu não posso depender da sorte para poder comprar uma terra, comprar uma máquina ou levantar um capital. Se eu sou azarado, como que eu vou depender da sorte? E eu quero perguntar para vocês, eu vi algo já nas redes sociais de vocês, da Novo Mercado Capital, algo que fala que consórcio não é só sorte. Não é. Fale aí pra mim um pouco aí, fala, Bruna, um pouco aí. A operação estruturada, ela já ocorre exatamente para você não depender da sorte. Porque sorte eu sou uma pessoa que não tenho. Então imagina apresentar para o meu cliente que está precisando de um maquinário para uma colheita. Sim. Ou apresentar até mesmo hoje em dia o consórcio é utilizado em hidrelétricas. Então imagina que você já tem a área, já tem tudo em funcionamento e precisa do recurso. Então a operação estruturada é a gente entender a necessidade do cliente e fazer um estudo através dessas 23 parceiras que a gente tem e apresentar a melhor taxa. Por quê? Quando você tem uma pressa para ter o recurso, a gente vai trabalhar através da oferta de lance. E o lance ele é muito conhecido no passado em descapitalizar do recurso para conseguir contemplar. E hoje em dia não. Hoje em dia, justamente a operação estruturada, ela traz esse autofinanciamento como benefício para você antecipar o teu recurso dentro do prazo que você precisa. E também, como a Vanessa comentou lá no início, no banco é apresentada uma tabela. Aqui a gente não vai através de tabela, a gente realmente estuda a operação para o cliente, porque o consórcio hoje não é só mais uma certificação no mercado de vendedor de consórcio, ele vai muito além. A gente vai estudar muito além do mercado financeiro, como, por exemplo, a gente vai estudar
a necessidade do cliente através do que ele trabalha. Se você trabalha com gado, a gente vai estudar a arroba do gado, quanto ela está valendo hoje. A gente vai estudar como que está sendo vendida aquela saca de soja, para conseguir entrar dentro do consórcio rural a necessidade dele de entregar o recurso. Então, essa operação estruturada, ela é baseada tanto nas necessidades como no valor do recurso e objetivo de prazo que esse cliente precisa, para a gente estruturar a operação de liquidez dele através da oferta de lance. E isso tudo, a gente tem ainda uma estratégia de liberação que ela é calculada com mais de uma cota, com mais de um grupo. Deixou muito de ser só uma única cota para um único projeto. E cada cliente dentro da ESG é um perfil. Então, cada perfil, ele tem uma operação única. Então, nada é igual um para o outro. Por isso que a gente busca muito essa estruturação através de necessidade para que ele vai trabalhar. Por isso que vocês são especialistas, né? É um trabalho gourmet. Pô, que aula que tu me deu aqui agora, Bruna. Anotei aqui, olha aqui, pessoal. Tanta anotação. Bruna, parabéns. E é legal isso que tu tá falando, porque tem uma palavra que eu uso na minha vida que fala assim: se projetas alguma coisa, esta sairá bem e a luz de Deus estará sobre. Isso quer dizer que quando tem projeto, tem estruturação, e é uma boa estruturação, é um bom projeto, não tem risco de cair. Quando tu constrói um prédio, tu não sai construindo o prédio do dia para a noite, tu faz um projeto. E qual que é a parte mais importante do projeto? Estrutura. Porque se a estrutura não estiver bem alicerçada, o prédio cai. E se a gente analisar para o mercado financeiro, é a mesma coisa. Eu estive num congresso há 4, 5 dias atrás, e o brasileiro tem endividado. Por que tem endividado? Porque não tem uma estrutura financeira, ele não tem um planejamento das coisas. Ele sai fazendo as coisas de qualquer jeito. De forma muito imediatista, né? Exatamente. E a gente trazendo para o setor agro, vocês sabem mais do que eu, várias linhas de crédito foram cortadas para o setor agro. Exatamente. E a gente vê vários fundos se aproveitando disso, chegando a cobrar. Eu peguei cobrar CPR de agricultor 20, 25% ao mês. Sim. Não é ao ano, ao mês. E quando tu traz um cenário que existe a possibilidade dele resolver essa situação dele financeira pelo consórcio com uma taxa de 2 a 2,5 ao ano, é algo fantástico. Exatamente. Mas a pergunta é, eu vou perguntar para vocês, depois eu vou falar aqui qual que é a minha opinião. Se esse consórcio é um negócio seguro, que depois eu vou perguntar a relação à segurança para vocês, ele é um negócio que ele é barato, por que o agricultor não faz? Fala para mim, Vanessa, por que o agricultor não faz? Ele é seguro, é barato, por que o agricultor não faz? Eu acho que é por falta de conhecimento, que é aí que realmente entra o nosso papel. Porque ele não tem culpa de não saber que o consórcio é uma excelente ferramenta. Ele tá no direito dele, ele cresceu ouvindo que consórcio é para investimento, consórcio é longo prazo, consórcio serve só para comprar moto, carro e casa. Então ele não tem culpa, eu acho que é o nosso papel, daí eu assumo a responsabilidade, a Bruna também, de levar esse conhecimento e levar isso. A gente tem que entender qual que é a necessidade do cliente para poder estruturar um projeto para que ele tenha uma boa experiência. Não adianta, Kleber, você me indicar um colega produtor teu, ele chegar aqui e eu simplesmente fazer, muitas vezes, como é feito em outros lugares, né? Compra uma cota e fica pagando parcela. Não, a gente vai entender, ok, você tem esse crédito, qual que é a finalidade? Eu preciso para irrigação, eu preciso para estrutura de hidrelétrica. Hoje, a gente trabalha com valores, né, que partem, enfim, de 200 mil e a gente tem consórcio de volumes muito expressivos. Então, para cada cliente, a gente vai atender de uma forma. E não é culpa desse cliente se ele não tem esse conhecimento sobre o produto. E uma coisa para complementar com a Vanessa e com o que você falou, é que o consórcio, para muito agricultor, ele foi uma venda casada. Também. Então, muitas vezes, o agricultor foi lá pegar um crédito e vendeu aquele, pega uma cota de consórcio que eu reduzo... Sempre goela abaixo. Exatamente. Toma e eu reduzo a tua taxa de juros. Só que, na verdade, a tua taxa de juros que tá lá 8%, ela pode reduzir para 7,5%. Mas eles esquecem de avisar
avisar que eles têm que calcular aquela taxa administrativa. E aí ele já terminou de pagar lá o banco, já terminou de pagar o seguro de vida, já colheu e ainda tá com a parcela do consórcio. Só tem aquele desembolso, né? Só fica pagando E parcela. ele esqueceu daquele consórcio de banco que muitas vezes ele nem participou da assembleia. Porque uma coisa importante de frisar aqui é que o grupo do consórcio, ele tem que ser analisado por perfil do cliente. Sim. E ele tem que deixar de ser uma venda casada, porque eles estão queimando a imagem de um produto muito bom de ser usado. Inclusive, como a Vanessa falou, né? A taxa administrativa hoje, ela é variada. E a do banco, não. A do banco, ela é uma taxa mais nos Diferente juros. do cliente, é uma única taxa. É uma única Isso taxa. aí. Não que a gente não trabalhe com banco, né? Hoje nós trabalhamos com bancos também. Na verdade, eu até digo que isso é um pouco contraditório, porque se o banco estivesse fazendo o papel e o trabalho dele de forma, né, perfeita, ele não precisaria da nossa ajuda. Então, hoje a gente trabalha com vários bancos grandes e renomados, mas que, na verdade, o nosso papel é desde a análise de crédito desse cliente, analisar o perfil, mas também dar o suporte para ele quando ele contempla. Então, eu já tive clientes que tinham área no Mato Grosso, que chegava no momento que tinha contemplado, o gerente não sabia nem a documentação daquele imóvel rural. Ou então, uma especificação de um trator, de um maquinário, um equipamento. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, tem essas possibilidades, mas... É que, na verdade, o gerente do banco não é especialista em nada, né? Porque ele tem que vender consórcio, ele tem que vender seguro, ele tem que vender capitalização, ele tem que vender previdência, ele tem que vender empréstimo, ele tem que vender home equity, ele tem que vender capital de... Ele tem que vender tudo. Tem. Não é especialista. Na verdade, quando o cliente não contempla, é graças a Deus, né? Porque se o cliente contempla no sorteio ali, ele vai ter que demandar tempo. Na verdade, muitas vezes o gerente nem atende o cliente, ele manda o cliente para a central de atendimento, né? E exatamente, ele nem quer, né? Porque o papel deles é ter um fardo das agências bancárias que tem que fazer. Mas me diz uma coisa, Vanessa e Bruna. Olha só, vocês trabalham no setor agro. Sim. E baseado na nossa conversa que nós tivemos nos bastidores, a maioria dos clientes de vocês captam de maneira digital. Sim. E nós sabemos que o setor agro ele vem se remodulando, mas ainda ele é muito conservador. Como que vocês fazem para trazer essa conexão, para gerar essa segurança para o nosso telespectador que é agricultor, que está lá dizendo o seguinte: não, isso aí nem funciona, novo mercado capital, não, eu vou lá no banco amarelo, no banco laranja pegar o crédito. Tem mais. Como que vocês geram essa conexão e trazem essa segurança para o cliente do agro? A segurança, na verdade, assim, hoje a SG, a Novo Mercado Capital, ela é uma extensão do Grupo SG, que já tem mais de 10 anos no mercado. Eles trabalham, né, com grandes operações, então acho que isso já diz muito. E hoje em dia, Kleber, mudou muito porque no primeiro momento é o cliente que nos procura. Quando nós fizemos a parceria com o site MF Rural, era muito comum a gente ouvir isso. Mas quem são vocês? De onde vocês são? Onde que vocês estão? E hoje eu acredito que depois de tanto tempo trabalhando em parceria com a MF Rural, que também é uma referência, os clientes eles chegam para nós muito mais curiosos sobre o produto do que sobre a nossa empresa. E sem contar que, assim, claro, hoje em dia, né, a gente fica muito próximo desses clientes com todas as ferramentas. E até mais próximo, às vezes, do que se ele tivesse num atendimento presencial. Nós estamos presentes no WhatsApp dele, nós estamos presentes por videochamada, por reunião. Se ele quiser conhecer a estrutura da nossa empresa, que está localizado aqui em Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul, ele pode vir, mas eu acho que a segurança, ela, né, por trabalhar com administradoras que são certificadas pelo Banco Central nesse sentido, eu acho que não existe mais essa preocupação. E a conexão, ela acontece de forma intuitiva. A partir do momento que aquele cliente ele nos procura, né, Bruna? E ele sente que a gente não quer vender alguma coisa para ele, que a gente está muito mais preocupado em entender a necessidade dele, em realmente apresentar uma boa alternativa. E vale dizer também, né, Kleber, você conhece um pouco da história da SG. A SG nasceu como fruto de consórcio, com essa estrutura de consórcio, mas hoje o Grupo SG não é mais só consórcio. Eles têm financiamento, eles têm seguro, eles têm fundos de investimento, eles têm uma infinidade de outras
né, de outros produtos. Então, muitas vezes, praticamente, a gente atende em todo o tempo, em 90% do tempo, a gente consegue apresentar e realmente focar no produto consórcio. Mas caso esse cliente não seja do nosso perfil ou realmente a gente não consiga atendê-lo, daí a gente direciona para os outros setores. Então, a gente consegue criar essa sinergia. Na verdade, vocês fazem um diagnóstico do cliente e vê qual que é o melhor produto para encaixar para a realidade dele. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou compartilhar aqui com os nossos telespectadores essa informação. Ano passado, o sistema de consórcio movimentou 300 bilhões em crédito. 300 bilhões. E 200 bilhões foi para imóvel. E desses 200 bilhões que foi para imóvel, em média, 80 bilhões foi para o setor agro. Então, olha o movimento que tem de pessoas que estão se despertando e utilizando essa linha de crédito. Porque o consórcio ele é um sistema que existe há bastante tempo, mas que ele é regulamentado há pouco tempo. Foi 2008 a lei, em 2008, 2007. Então, se a gente analisar, a gente está falando aí, não tem 20 anos ainda, né? É isso, né? 18, não tem 20 anos ainda. Mas que o agro está se despertando. Existe uma marca de colheitadeira, é colheitadeira o nome das máquinas? É colheitadeira? Que 40% dessas máquinas são vendidas através de consórcio. Sim. Por quê? Porque o agricultor está vendo que aquela ali é a alternativa mais viável para ele. Porque não é uma questão de gostar ou não gostar. Isso é verdade em tudo na vida, não é questão de gostar. Eu tenho uma frase que eu uso na minha vida que é o seguinte: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Porque tem muito adulto que age como criança, que ele diz o quê? Ah, não, mas eu não quero consórcio. Exatamente. Só que ele está necessitando daquilo. É a mesma coisa que tu está no médico doente, morrendo, e o médico tem que tomar uma injeção, mas eu não quero, mas aí tu vai morrer, meu amigo, tu vai morrer. Então, eu vejo o sistema de consórcio como a alternativa para trazer vida para o setor agro. No primeiro trimestre, eu estava semana passada no CONAC, 63 bilhões de reais movimentaram o consórcio. A gente não está falando de milhões, são bilhões que foi. Então, quando nós vimos o setor, principalmente o setor do agro, dizendo que consórcio não funciona, a pergunta é, não funciona para quem? Exatamente. Né? Não funciona para quem? Uma pergunta que eu falo muito pros meus clientes quando eles falam, o consórcio não funciona para mim, eu falo, com quem você trabalhou? Você trabalhou com o teu banco ou você trabalhou realmente com um consultor financeiro que sabe trabalhar com um produto consórcio? Porque, como tá falando, o consórcio ele movimenta bilhões. A SG, ela vem numa linha tênue já há alguns anos, movimentando milhões também. E nós somos uma empresa, teoricamente, ao lado de todo mundo, pequena. Nós somos entre 60 consultores hoje. E no ano passado a gente atendeu mais de 6 mil clientes aqui e a maioria deles agricultores. Então, movimentar mais de 1 milhão dentro da SG é muita coisa. E a gente fica muito grata por isso, porque a gente está mostrando uma nova alternativa. O maquinário, inclusive, hoje, a gente movimenta ele dentro de uma taxa de 3%, 4% dentro da SG. Hoje, eu tenho muitos clientes que me ligam, que estão movimentando junto ao sistema de financiamento essas máquinas com uma taxa de 28% ao mês. Ao mês. E não tem, porque tu vai ver máquina hoje, por exemplo, assim, setor de máquina usada, não existe linha de crédito no banco. Não existe. Então, e o consórcio existe essa possibilidade, né? Dependendo da empresa, né? E é legal o que tu falou, Bruna, porque eu sou suspeita a falar, o grupo de vocês aqui, para mim, é o grupo que mais se desenvolve, que mais está pensando exatamente no crescimento. Por isso que a gente está aqui batendo esse papo, tá? Eu tô aí há 24 anos no segmento, rodo várias empresas e é uma honra estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Eu não tô aqui para... Por isso que eu tô fazendo várias perguntas, eu quero aprender. Mas eu uso algo de costume que é chulo, mas o agronegócio vai entender. Ah, mas é consórcio eu não quero. Consórcio é tudo igual. Agora eu vou perguntar para vocês me respondem e eu vou pegar esse gancho para o nosso telespectador entender. Me diz uma coisa, Fuca é carro? O Fusca é um carro ou não é? Tá. Mercedes é carro? Certeza. Tá bom. Agora eu vou fazer uma terceira pergunta. Fuca e Mercedes é a mesma coisa? Não.
É a mesma coisa. Então, é isso que é o detalhe. Então, o produto... Só que o produto, ele pode ser utilizado de várias maneiras, de várias. Mas aonde que está algo que eu vejo que é o grande desafio de vocês e é o meu desafio aí nos treinamentos que eu faço com os vendedores? Existe um versículo no livro milenar que fala bem assim, ó: não vos conformei-vos com o vosso século, mas transformai-vos a vossa mente para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de um princípio que fala. Indiferente se a pessoa acredita ou não acredita, fala que para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que transformar a mente. Isso quer dizer o quê? Para eu poder usufruir de um sistema que eu tenho uma taxa de 2% ao ano, com 20 anos para pagar, não é todo mundo que está preparado por isso, porque não é todo mundo que teve o quê? A transformação da mente. A transformação da mente o quê? Ah, consórcio meu amigo fez e deu errado. Tá bom, mas teu amigo fez com quem e qual administradora? É a mesma coisa que tu for no médico. Aí, por exemplo, é o seguinte, tu vai no cardiologista e tu diz pro cardiologista o seguinte: cara, eu quebrei meu pé. Mas ele é médico, mas ele é cardiologista, como que ele vai resolver o pé? Ele não vai resolver. Exatamente isso. Não vai, porque ele não é especialista, e vocês são especialistas. Quero fazer uma última pergunta para você. Não, última não, porque eu vou fazer mais. Mas me diz uma coisa. Olha só. O sistema de consórcio é um sistema tão bom que ele vem em crescimento ano após ano. E se você já deve ter notado isso, várias corretoras que vendiam investimento, olha, vem aqui, bota o dinheiro que eu vou pagar lá 1% de juro, 2% num fundo, botava dinheiro na Vale, botava dinheiro no Banco Bradesco, no banco, então, enfim, em diferentes instituições, essas corretoras começaram a oferecer o produto consórcio nos últimos 2 anos como uma maneira, uma alternativa de investimento e para ter uma alavancagem patrimonial. Me conta um pouco o que vocês acham disso e se é possível fazer isso. É sim possível fazer uma alavancagem patrimonial hoje. Existem várias formas de você fazer, né? Diferente de estratégia que a gente utiliza aqui como personalidade, até que a gente veio falando do nosso atendimento, de entender a necessidade. Sim, né? Isso é patrimônio, né? Isso, não, é como a gente falou antes, o consórcio, ele existe várias possibilidades. Ou você vai trabalhar ele para investimento, que é aquela pessoa que quer tratar o produto para investimento, aí a gente vai por outro caminho, que é aquele que ele vai pagar uma parcela menor, que ele vai ter um desembolso menor, para que realmente ali depois, numa possível sorteio, numa possível contemplação, isso é um mercado hoje, né, que são as vendas das cartas de crédito contempladas. Então, isso a gente vai por um outro caminho, e para aquele cliente que quer fazer uma alavancagem patrimonial, ele pode usar o consórcio hoje para uma coisa, por exemplo, o silo, que faz muito parte do campo, né? Então, silo para renovação de frota, para maquinários, para equipamentos, que é aquilo que a gente já comentou antes. Então, se ele utilizar, né, fazendo um gancho daquilo que você comentou antes, se ele utilizar o consórcio, se ele tiver essa mente aberta e preparada para receber as informações, ele vai conseguir diversificar o patrimônio dele com um custo muito baixo. Ou, se ele for para o caminho de investimento, eu particularmente, Kleber, não é muito meu foco, eu não trabalho muito com esse cliente que busca essa forma de investimento, né? Mas a gente sabe que aqui na empresa tem pessoas que são especialistas nisso e são preparadas para atender esse cliente. Então, na forma de diversificação, e daí existe uma infinidade. Eu acredito que uma coisa também que muitas vezes é novidade para as pessoas, e principalmente pela dificuldade de linha de crédito, por exemplo, a energia solar. Sim. Nós também trabalhamos com energia solar. E não só pequenas operações, né? Hoje nós já fizemos operação deixando ali PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas também, que existe toda uma estrutura como garantia. Então, enfim, daí existe uma infinidade de coisas que o cliente pode diversificar. Tu quer falar ou posso perguntar? Pode perguntar. Tá, então vamos lá. Se o consórcio fosse um investidor, vamos dizer que o produto consórcio fosse um investidor, ele pode ser utilizado de maneira conservadora e de maneira agressiva, baseada nisso? Sim, com certeza. Tá, o conservador seria esse investidor
que vai pagando. E o agressivo seria mais ou menos as operações estruturadas. Exatamente. É exatamente isso. O investidor, na verdade, a gente diz que ele não é nem agressivo e nem conservador. Ele é estratégico, porque ele pode utilizar o consórcio das duas formas. Que é isso, na verdade, o consórcio ele é um produto financeiro, Sim. como você falou antes, né? Fez ali essa diferenciação dos carros. Então, é a mesma coisa. Ele pode utilizar. Se ele for para um lado mais conservador, ele vai para essa parte de investimento. Agora, Vanessa, eu preciso realmente trabalhar uma estratégia. Esse vai ser um agressivo. Sim. Ele vai precisar realmente ter um acompanhamento, enquanto o outro a gente pode falar que ele é um pouco mais passivo, porque ele fica ali esperando o tempo, né, fazer o tempo vai fazer o trabalho dele. No outro caso, entra o nosso papel, que a gente realmente precisa, como a Bruna falou antes, estudar, fazer todo o processo de estruturação, que daí entram várias outras estratégias. Ele é um produto oportunista, né? Na verdade, porque ele atende todos os tipos de cliente. Então, tanto o cliente que vai ser mais conservador, ele vai ter a mesma linha de atendimento que um agressivo, porque o produto conservador, ele vai ter uma liquidez, ele vai ficar longe de inflação, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com grupos ali já em andamento também. Porém, ele não vai ter aquela estratégia de oportunidades dos lances, porque ele quer alavancar uma carta de 100 mil para uma carta de 1 milhão no futuro. Então, essa é a ideia do conservador. Mas no agressivo, a ideia dele é a gente alavancar o patrimônio dele de uma forma imediata, ofertando e estruturando os lances e também conseguir uma liquidez para ele ali trabalhando através de mais cotas dentro de grupos, mais grupos, não um único ali, né? Então, essa questão do agressivo e do conservador andam juntos, né? O mesmo foco é que eles têm uma oportunidade única. Vai aprendendo com a Vanessa e com a Bruna, hein? O que é? Olha aqui, tanta coisa anotada. Vanessa e Bruna, a gente tá chegando já no final, né? Eu fico grato aí por receber você. Nós que agradecemos. Tanto conhecimento, se a gente for conversar aqui de consórcio, de setor agro, linhas de crédito, nós vamos ficar o dia todo falando. Porque fora o produto ser fantástico, nós realizamos sonhos. Muitos. A gente realiza o sonho do cliente. Eu tenho uma missão que eu vivo na minha vida que é impactando vidas e mudando o negócio. Impactando o negócio e mudando vidas. A gente transforma vidas através do nosso sistema. E eu quero deixar aí que vocês deem a palavra final aí para nós aí. O que vocês têm para falar aí de vocês aí. Fala aí algo para finalizar aqui o programa. Eu queria deixar então aqui o nosso marco, que é a Novo Mercado Capital. Realmente é uma novidade no mercado, mas que ela já vem com uma bagagem muito extensa, que é ao longo dos anos que a gente tem aqui, tanto a Vanessa de conhecimento e eu de estratégia, e por isso que a gente se dá muito bem. Então, a Novo Mercado Capital é um novo conceito para você de operação, tanto estruturada como uma mudança de vida. Então, assim como a SG Agronegócio, o futuro seu começa aqui, ele vai finalizar aqui conosco, porque você vai ser muito além do nosso cliente. Você vai ser o nosso parceiro e a gente vai entrar com você, ajudando você na sua necessidade e não levando você a manter a tua cabeça de anos atrás sobre o consórcio. Uau, Vanessa, ficou difícil agora. E agora? Não, eu nem sei o que eu vou falar no final aqui, vou dar só tchau pro telespectador, né? Desse jeito aí, né? Acho que, na verdade, assim, da minha parte, é mais agradecer a oportunidade de a gente poder explicar um pouco mais do nosso dia a dia, né? Que nem nós falamos, o Novo Mercado Capital, ele é justamente para mostrar um pouco do dia a dia, porque a gente conversa com tantos clientes, a gente atende tantos clientes, às vezes o cliente lá do Amazonas, o cliente que não faz muito parte, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita cultura da soja, do milho, e às vezes a gente conhece rotinas tão diferentes da nossa, então isso é um imenso prazer para nós. A gente fica muito feliz, muito satisfeito toda vez que um cliente liga para nós e fala: Vanessa, muito obrigada. Esses dias eu recebi aqui na empresa, não é sempre que acontece, né? Mas esses dias eu recebi aqui uma encomenda de um cliente que me mandou ali uns queijinhos, então eu fiquei muito feliz. Então, assim, a gente
gente realmente fica muito feliz de poder divulgar o nosso trabalho, né? E saber que a gente impacta positivamente tantas vidas. E te agradecer pela oportunidade também, mais uma vez. As redes sociais de vocês, deixa registrado aqui. @Novo Mercado Capital. Olha aí. Nos sigam. Olha aí, @Novo Mercado Novo Mercado Capital. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradecer vocês e até o nosso próximo episódio. Gratidão, meninas. Muito Vanessa obrigada. e Bruna. Obrigada.